É um prazer falar com vocês diretamente aqui do nosso canal do YouTube. Eu sou Ana Elizabeth, neuropsicopedagoga, e estou aqui para falar hoje um pouco com vocês sobre análise do comportamento aplicado. A todos, sejam bem-vindos e bem-vindas, tá certo? Então, pessoal, a gente vai falar um pouco hoje, na nossa revisão, sobre a análise do comportamento aplicada, que muitos não sabem, né? O que é a análise do comportamento aplicada, né? A que se destina, como se podem trabalhar com a análise do comportamento, né? E a gente sabe que a aba, ela se popularizou muito no Brasil devido, né, às intervenções que foram feitas com autistas, né? E que foram muito bem sucedidas. Então, a partir daí, começou, né, essa divulgação, tanto sobre a aba, né? As pessoas começaram a ver o quanto a aba é importante na vida das nossas crianças com autismo, né? Então, pessoal, eu vou começar aqui, vou abrir aqui, só um pouquinho. Vou começar aqui a passar para vocês. Só um momentinho, tá certo, pessoal? Desde já é um prazer estar aqui com vocês. Bem, já falei sobre mim, eu sou Ana Elizabeth, neuropsicopedagoga, já trabalho na educação especial há 15 anos, né? E estou aqui nesse momento dessa aula revisão. E as pessoas se perguntam muito, o que é análise do comportamento aplicada, né? A sigla ABA, ela vem do inglês, né? Que é Applied Behavior Analysis, né? A ABA é uma sigla em inglês. E o que é ABA? A ABA nada mais é do que uma ciência, né? A ABA, ela não é um método. Muitas pessoas falam em método. Não, a ABA é uma ciência. São intervenções que são feitas, né? Inclusive aqui a nossa área, nós vamos falar, são feitas com crianças autistas, com crianças que têm deficiência, né? E que são muito positivas, e também é muito importante quando se trabalha as intervenções em aba com crianças com deficiência de maneira precoce. Então, onde podemos aplicar a aba, né? A gente vê muito, as pessoas nos perguntam muito, onde nós podemos aplicar a aba, né? De que maneira ela pode ser benéfica na área da educação especial, com as nossas crianças que são autistas, né? A gente vai falar um pouco sobre essa realidade. Antes de mais nada, eu quero falar também sobre o Skinner, que era um psicólogo norte-americano, que ele nasceu no dia 20 de março de 1904, em Susquehanna, Pensilvânia, onde viveu até ir para o colégio. O nome dele completo era Burroughs Frederick Skinner. Ele foi um dos pais da análise do comportamento aplicada, que deriva lá da filosofia, que embasa a análise do comportamento, que Skinner veio do behaviorismo radical, né? Quem não conhece, nunca ouviu falar sobre behaviorismo, vem da palavra comportamento. Então, vem do campo que estuda os processos básicos do comportamento. Como que os organismos se comportam, em especial os seres humanos, né? Que aí se direciona à análise experimental do comportamento. Também vem do campo de pesquisa, com esses conhecimentos experimentais que podem ser utilizados para melhorar a qualidade de vida humana. É um braço prático, é uma prestação de serviço e avanço científico, é uma relevância social, né? Então, tudo isso vem embasado na análise do comportamento aplicada. Aí a gente pergunta,
Na verdade, a aba, ela observa, primeiro momento, né? É um trabalho voltado, em primeiro lugar, para a observação, para a análise e explica a associação entre o comportamento humano e a aprendizagem, né? Porque a análise do comportamento aplicada, ela vem embasar, né? Todo esse trabalho voltado para o comportamento. A aprendizagem foi o foco do Skinner, inclusive no seu livro chamado Tecnologia do Ensino. Assegurou que, dadas as condições adequadas, toda pessoa aprende. Então, o que era que Skinner ele vinha defender? Que, em primeiro lugar, para se trabalhar com uma criança com deficiência, seria necessário uma adequação, uma estruturação do ambiente. E ele defendia que, a partir do momento que houvesse essa adequação, houvesse essa modificação, essa adaptação dentro do ambiente, toda pessoa aprende, independentemente se essa pessoa teria alguma deficiência ou não. O seu objetivo teórico foi a predição e o controle do comportamento. Então, na análise do comportamento aplicada, gente, tudo vai girar em torno do comportamento. E dando aqui continuidade, a gente pode dizer que a análise do comportamento aplicada é uma ciência. Nunca diga que a análise do comportamento aplicada é um método. Não. A análise do comportamento não é um método, ela é uma ciência, onde suas intervenções derivam dos princípios do comportamento e tem como objetivo aprimorar comportamentos socialmente relevantes. Deste modo, surge como ponte facilitadora para melhorar significativamente certas condições comportamentais e, consequentemente, o desenvolvimento cognitivo e pedagógico da criança com TEA. Então, nós estamos falando aqui, todo o nosso estudo aqui está voltado para as crianças com deficiência, né? Dentro do trabalho da intervenção de aba, né? Por isso que a gente vai sempre estar batendo nessa mesma tecla. Crianças com deficiência, né? E intervenção de aba. Vamos sempre estar batendo nessa tecla. Porém, a análise do comportamento, ela pode ser utilizada em todas as áreas, né? E também é importante que as demais profissões possam também estar preparadas, qualificadas para trabalhar com as nossas crianças com TEA, porque é um trabalho multidisciplinar, vale a pena lembrar disso, gente. Então, como eu acabei de falar, a análise do comportamento aplicada, primeiro, ela não é um método, porque o método é algo muito restrito, né? O método, ele não tem um guarda-chuva, uma abordagem ampla. O método é aquilo e daquilo não passa. Já isso não acontece dentro da realidade de aba. A aba, ela é um guarda-chuva, digamos assim. E dentro desse guarda-chuva, nós temos inúmeras intervenções que vão se adequando de acordo com a realidade e a necessidade da minha criança com deficiência. Então, gente, primeiro, é importante dizer que a aba não é método, né? Não existe um manual de como fazer, não é uma receita de bolo com o passo a passo a ser seguido. Deve ser pensada de forma individualizada, de acordo com a necessidade de cada pessoa e com o foco em comportamentos socialmente relevantes. Então,
O que acontece com a aba? A aba, ela é muito importante porque quando a gente trabalha com aba, a gente trabalha a individualidade, né, daquela criança. Eu preciso, antes de mais nada, avaliar a sua necessidade, avaliar o seu comportamento-alvo e, a partir daí, trabalhar, né, a necessidade dessa criança, trabalhar a funcionalidade dessa criança, avaliar a função daquele comportamento, muitas vezes disruptivo, muitas vezes disfuncionais. E a partir daí, né, desse meu trabalho, eu vou saber qual intervenção será mais adequada para essa criança. A aba contemporânea. A aba, enquanto ciência, também evolui e repensa suas práticas. Os movimentos pela neurodiversidade têm fomentado questionamentos sobre o uso de certos procedimentos e ressaltado a importância do assentimento, que faz parte do âmbito legal do tratamento, e consentimento, é a concordância do aprendiz nas intervenções. Mesclar estratégias de ensino estruturados como estratégias de ensino naturalista para facilitar a aprendizagem. Então, as pessoas normalmente elas costumam trabalhar tanto aquilo que a gente chama de aba naturalista, que ela é realizada dentro de um ambiente natural, como aquela aba mais estruturada em uma sala, em uma mesinha, de um para um. Né? Então, assim, a aba ela nos dá a oportunidade de trabalhar nos mais diversos âmbitos, de acordo com a necessidade daquela criança. Cria estratégias e enriquecimento ambiental durante a terapia-aula que possibilite o seu paciente ou aluno, né? Que ele fique feliz, relaxado e engajado. Então, é importante dar condições a essa criança, né? Ele precisa estar, antes de mais nada, estimulado para estar ali participando daquelas atividades. Porque se a criança não estiver estimulada, ela não vai ter evolução dentro daquelas terapias, não é isso, gente? Então, é fundamental que se oportunize essa criança um ambiente rico de estímulos para que haja realmente um desenvolvimento efetivo na aprendizagem dessa criança. A aba auxilia o desenvolvimento da linguagem. Então, gente, a gente pode ver aqui, citar aqui em aba, o tão que é benéfico, né? As variações da aba, ela pode beneficiar tanto a área da linguagem, né, quanto a área motora. Então, aqui eu inicio falando, a aba auxilia no desenvolvimento da linguagem. Ela pode ser aplicada em sala de aula ou nas diversas áreas da aprendizagem. Deve ser realizada a partir da construção de um plano individualizado. Né? Então, é preciso que o meu terapeuta, que a pessoa que vai trabalhar com essa criança com deficiência, ela possa, em primeiro lugar, ter em mãos, depois de toda uma sondagem, depois de toda uma avaliação, um plano de ensino. Ela precisa traçar um plano de ensino de acordo com a realidade dessa criança. É preciso avaliar a criança para saber quais as estratégias serão utilizadas na intervenção. Isso, gente, precisa ser priorizado. É fundamental identificar se a criança já adquiriu as habilidades básicas para iniciar a intervenção. Então, dentro dessa primeira avaliação, o terapeuta ele vai avaliar quais são as habilidades que essa criança já tem, se essa criança já adquiriu as habilidades essenciais, não é isso? Porque a partir do ponto de partida dessa criança, depois que o terapeuta observa os pontos fortes, os pontos fracos dessa criança, ele vai dar início a todo um trabalho com essa criança.
E aí eu abro um parêntese aqui, né, dentro dessa nossa revisão, para a gente falar sobre o benefício da atividade física para crianças com TEA, né? Porque tudo que nós estamos falando aqui, toda a nossa revisão está voltado para as crianças com deficiência, para as crianças com TEA. E a gente vê o quanto é benéfico o trabalho do professor de educação física com crianças com TEA. Então, as atividades físicas são cheias de benefícios para o desenvolvimento das pessoas autistas, principalmente na infância. Além dos relacionados, dos relacionados, os exercícios ajudam também a desenvolver a comunicação social, a autoestima e até a regulação da rotina. Então, você pode observar, né, dentro dessa nossa discussão, o quanto a educação física pode ser benéfica para essas crianças. Então, as nossas mamães, as nossas famílias, elas podem, todo dia, criar uma rotina com essas crianças para ir passear num parque, para ir fazer uma caminhada, para fazer alguma aula de dança com essas crianças, né? Porque isso, gente, vai ser muito benéfico para as nossas crianças, né? Muitas vezes a gente fala só das atividades ou das intervenções estruturadas, que elas são muito importantes, mas também essa rotina do dia a dia, família e criança, também é muito importante, também vai fazer uma grande diferença na vida das nossas crianças. E aí a gente vem com mais uma interrogação. Como funciona uma intervenção baseada em aba, né? As pessoas, a gente sabe que a aba, ela é multifuncional. Ela também é muito complexa, né? A pessoa que vai fazer essa intervenção, ela tem que conhecer, ela tem que ter fundamentos, ela tem que estar preparada, ela tem que estar capacitada, não é isso? Então, aí a gente diz assim, mas basicamente, quais são, né, esses pré-requisitos? Como funciona? Em primeiro lugar, tem que ter o planejamento, né? Tem que ter todo esse planejamento que vai gerar os dados para a generalização, né? A partir do planejamento, nós vamos criar os objetivos para trabalhar e se desenvolver essa criança. Em segundo lugar, a intervenção e a organização do ambiente, para que haja uma intervenção de qualidade e efetiva, é obrigatório que se tenha uma organização nesse ambiente. Em terceiro lugar, a participação de pais e cuidadores. Todos precisam estar engajados dentro dessa intervenção, né? É fundamental que esse terapeuta esteja sempre em contato com esses pais, sempre sabendo como essa criança está em casa, né? Qual é a realidade dessa criança, né? Esteja sempre com esse feedback com essa mamãe, não é isso? Porque aí esse trabalho em conjunto vai ser muito mais produtivo. Então, o trabalho, a gente também precisa entender que o trabalho em aba, ele é interdisciplinar. Escola e outros profissionais. Vamos para a fonoaudiologia, né? Para a terapia ocupacional, para a psicopedagogia, para a neuropsicopedagogia, para a psicologia, não é isso? Dentro da escola. Então, em todos esses lugares, se as nossas crianças estão em todos os lugares, a aba também deveria estar em todos os lugares. E uma outra coisa também que é fundamental são as horas intensivas. A criança, para fazer aba, não pode ser só uma vez por semana, ou só meia hora por semana. Não, tem que buscar mais horas, né? De forma intensiva. Também é fundamental que esses pais estejam treinados, porque a terapeuta vai trabalhar na terapia com essa criança. O professor também, dentro da sala de aula, pode utilizar-se, né, de aba. Mas também é bom estar sempre em contato com essa mãe,
treinando essa mãe para que em casa ela também venha dar continuidade a esse trabalho. Não é isso? Então, gente, aqui, deixe-me passar aqui, só um pouquinho. Então, o trabalho, ele é um trabalho, é cansativo? Sim. A gente entende que é um trabalho cansativo, mas é um trabalho que dá muitos resultados. Para se dizer que a intervenção é baseada em aba, ela precisa preencher os seguintes pré-requisitos. Aí nós vamos para algum deles. Primeiro, uma equipe e limite de competência. Essa equipe tem que ter competência para estar trabalhando, né? Então, se essa criança vai ser atendida numa clínica, ela vai passar pela fono, pela terapeuta ocupacional, pela psicologia, pela neuropsicopedagogia, pelo nutricionista. Então, essa equipe ela precisa estar alinhada, né? Ela precisa estar ali em comunicação. Ela precisa conhecer os limites dessa criança e também as suas competências, né? Tem que ter uma avaliação inicial, né? Isso é muito importante. A intervenção tem que também ter essa base, né? Há uma base inicial, a intervenção. Os objetivos de intervenção descritos, levantados a partir da avaliação, e esses objetivos precisam ser claros e quantificáveis. Tem que ser objetivos que sejam, antes de mais nada, gente, claros, que possa facilitar o desenvolvimento dessa criança, a intervenção com essa criança, tem que ter registros diários, não tem como se trabalhar com aba se não se faça esses registros, né? Tem que ter a supervisão e a reavaliação constante. Então, é um trabalho que vai levar tempo, vai. Se você disser assim, esse trabalho acontece de um dia para outro, não. Esse trabalho não é um trabalho que se realiza de um dia para outro, não. Mas é um trabalho de fundamental importância, que ele tenha toda uma estruturação, que ele tenha uma supervisão, que ele tenha avaliação e reavaliação. E isso, lembrando, precisa ser constante. Então, a gente sempre fala, e dentro de tudo isso, não podemos esquecer que as famílias precisam estar também engajadas, né? E aqui, gente, eu vou falar de um outro expoente né, da análise do comportamento aplicada, que é o Ivan Lowas, né? Que em 1987, Ivan Lowas publicou os resultados de um estudo de longo prazo sobre o tratamento de modificação comportamental em crianças pequenas com autismo. Os resultados mostraram que, em um grupo de 19 crianças, 47% das que receberam o tratamento atingiram níveis normais de funcionamento intelectual e educacional. E aqui a gente vê que lá já em 1987, né, pelo Ivan Lowas, que é um dos expoentes também, né, da análise do comportamento aplicada, ele já obtinha resultados, e resultados muito positivos, né? Então, se naquela época já se trabalhava com aba, já se tinha excelentes resultados, a gente também entende que hoje, né, em pleno 2024, um trabalho bem elaborado, intervenções bem preparadas, bem estruturadas, também darão excelentes resultados. E aqui a gente dá continuidade, né? E aí eu inicio novamente com uma outra pergunta. Como a aba é usada para crianças autistas? Aí a gente vem com a resposta. É usada como base de instruções intensivas e estruturadas em situações de um para um, ou seja, individual, né? É o terapeuta, é a pessoa que está dando a intervenção e a criança.
A sessão aba normalmente é individual, ela é integral, entre 30 a 40 horas semanais. O currículo ele é amplo, cobrindo habilidades acadêmicas, de linguagem, sociais, de cuidados pessoais, motoras e de brincar. E aqui a gente bate novamente na tecla: a família precisa estar intensamente envolvida nesse processo. Então, de nada vai adiantar se todo um trabalho for realizado, né, de intervenção hábil, se essa mamãe não for colocada dentro desse processo, entender a necessidade dessas intervenções, não é? Então, meninas e meninos, todos aqui que estão me assistindo nessa hora, eu digo para vocês que a aba ela é integral, porque ela trabalha desde aquelas habilidades acadêmicas, desde aquela atividade de linguagem, cuidados pessoais, nas áreas motoras e até mesmo brincar. Só que é aquele brincar, né, construtivo, aquele brincar com um objetivo, é aquele brincar que de fato e de verdade vai dar um resultado para a vida daquela criança, né? Não é um brincar por brincar, é um brincar estruturado, que de fato vai fazer toda a diferença na vida dessa criança. Os objetivos da intervenção são. Então, aqui, pessoal, eu classifiquei alguns objetivos. Eu poderia ter colocado vários, mas eu coloquei alguns aqui para clarear a nossa mente, né? Para que a gente possa entender um pouco mais. O primeiro eu coloquei trabalhar os déficits, identificando os comportamentos que a criança tem dificuldade ou até a inabilidade que prejudicam sua vida e suas aprendizagens. Segundo objetivo, diminuir a frequência e intensidade de comportamentos de birra ou indesejáveis. Por exemplo, a agressividade, as estereotipias e outros que dificultam o convívio social e a aprendizagem deste indivíduo. Outro objetivo, propor o desenvolvimento de habilidades sociais, comunicativas, adaptativas, cognitivas, acadêmicas, etc. Então, vocês estão vendo, gente, eu coloquei alguns aqui e vocês vejam como já é tão abrangente, né? Já é tão abrangente, tão importante, né? Tão importante para a vida das nossas crianças, para a vida dos nossos meninos, né? Porque, ó, ele diminui a frequência e a intensidade de comportamentos indesejáveis, né? Uma criança que se autoagride ou uma criança que agride outra pessoa, né? Diminui também as intervenções, elas também têm a possibilidade de diminuir as estereotipias, né? Ela ajuda no convívio social, elas ajudam também, facilitam a aprendizagem dessa criança, né? E isso é fundamental hoje para as nossas crianças com deficiência. E também trabalha também no foco do desenvolvimento das habilidades sociais também, né? Que a gente entende que é uma das maiores dificuldades também. Essa criança, muitas vezes, ela tem dificuldade de estar em locais onde tem muitas pessoas, interagir com outras pessoas. Então, a gente vê que as intervenções ABAs, elas podem ser muito positivas, né? Então, aqui eu vou fazer aqui a minha conclusão, né? Eu fui bem breve. Lá no nosso grupo de estudo, a gente ficou quase 3 horas conversando, discutindo, interagindo, né? Aqui eu quis ser bem breve, tá bom? Só aquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade, por algum momento ou por alguma causa, elas não conseguiram estar lá com a gente, ou porque não conseguiu entrar no grupo, ou porque não conseguiu abrir o link, ou porque tinha um compromisso inadiável que não pôde estar participando, né?
Então, eu estou deixando aqui para que vocês possam estar dando uma olhada, estar estudando, estar pesquisando, né? E aqui, para encerrar, eu coloquei: a aba favorece o desenvolvimento das habilidades sociais, seja a civilidade, a assertividade, a comunicação, a empatia, o trabalho e a desenvoltura. Então, só na área social, pessoal, veja o quanto a aba ela é benéfica, né? O quanto ela pode beneficiar o meu aluno, a minha criança na clínica, né? O meu aprendente, aquela criança que vem para mim, na minha intervenção, na psicopedagogia. Então, o quanto ela tem possibilidades que podem me ajudar de fato e de verdade, né? Então, assim, a análise do comportamento aplicada, ela hoje é fundamental. Ela é fundamental, porque ela vai ajudar essa criança a desenvolver as suas habilidades, as suas potencialidades, né? E isso também é muito importante a gente lembrar que o bom é que isso seja o quanto precoce possível. Por quê? Porque a gente sabe que a neuroplasticidade ela vem nos falar que o quanto antes da primeira infância, né, trabalhar os estímulos vai ser muito bem mais benéfico para essa criança. Ela vai ter uma capacidade de assimilação muito melhor, né? Então, gente, desde já eu agradeço. Fui bem breve, né? Passei aqui só para deixar essa revisãozinha para vocês. Quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo lá com a gente, vai assistir aqui gravado, vai voltar o vídeo, repetir quantas vezes quiserem. A todos e todas um bom dia, ou boa tarde, ou uma boa noite, dependendo da hora que você vai entrar, tudo de bom, viu? E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Quem não deu like, dê o like. A todos uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Tudo de bom, pessoal. Até a próxima. Tchau.